Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkermann. Continuação do capítulo 12. Assim, embora valentemente repelidos por Fabrício Colonna, os franceses, desde o primeiro ataque, inspiraram um terror e um pânico tão grandes que o desejo de abrir os portões logo se espalhou pela cidade. Foi com grande dificuldade que Fabrício Colonna fez a multidão compreender que era melhor ao menos aproveitar o revés sofrido pelos sitiantes, a fim de conseguir termos de rendição mais vantajosos. Depois de ter convencido a multidão, deu ordens para que enviados fossem negociar com d'Aubigny, e uma conferência foi marcada para o dia seguinte, na qual discutiriam a rendição da cidade. Mas César Borgia tinha suas próprias ideias. Deixado para trás para conferenciar com o Papa, ele se juntou ao exército francês com algumas de suas tropas no dia em que a reunião havia sido marcada. Qualquer rendição o privaria de sua parte do butim, bem como do prazer que a conquista de uma cidade tão rica e populosa como Capua lhe prometia. Começou então, por conta própria, a negociar com um capitão encarregado da defesa de um dos portões da cidade. Essas negociações, feitas com astúcia e apoiadas por suborno, mostraram-se, como sempre, mais rápidas e eficazes do que quaisquer outras. No momento em que Fabrício Colonna, em um posto avançado fortificado, discutia as condições de sua rendição com os capitães franceses, ouviram-se de repente gritos estridentes de socorro. Tinham sido causados por César Borgia, que, sem ter dito uma palavra a ninguém, entrara na cidade, acompanhado por seu fiel exército da Romanha, e tinha começado a massacrar os soldados da guarnição, que, acreditando que a rendição estava para ser assinada, haviam relaxado um pouco a sua vigilância. Os franceses, vendo que a cidade estava quase toda tomada, correram para os portões com tanta pressa que os sitiados nem tentaram mais se defender e abriram caminho à força para entrar em Capua por 3 lados diferentes. A essa altura, não havia mais nada que se pudesse fazer para apaziguar a questão. A carnificina e a pilhagem haviam começado, e a obra de destruição tinha que ir até o fim. Em vão, Fabrício Colonna, Ranúncio de Marciano e Dom Hugo de Cardona tentaram atacar franceses e espanhóis com os poucos homens que conseguiram reunir. Fabrício Colonna e Dom Hugo foram feitos prisioneiros. Ranúncio, ferido por uma flecha, foi apanhado pelo Duque de Valentinois. 7.000 habitantes foram massacrados nas ruas da cidade, inclusive o traidor que havia aberto o portão. As igrejas foram saqueadas e os conventos de freiras foram invadidos à força. Algumas daquelas mulheres sagradas foram vistas jogando-se em poços ou rios para escapar dos soldados. 300 damas mais nobres da cidade se refugiaram em uma torre. O duque de Valentinois arrombou as portas, escolheu para si as 40 mais belas e entregou as restantes para o seu exército. A pilhagem continuou por 3 dias. Após a rendição de Capua, Frederico percebeu que era inútil continuar a se defender. Então se trancou em Castelnuovo e deu permissão a Gaeta e a Nápoles para negociar com o conquistador. Gaeta pagou 60.000 ducados para se ver livre da pilhagem, e Nápoles obteve o mesmo com a rendição do castelo. A rendição foi feita a d'Aubigny pelo próprio Frederico, com a condição de que pudesse levar seu dinheiro, joias e móveis para a ilha de Ischia e ter o direito de permanecer naquele local com sua família por 6 meses, a salvo de qualquer ataque hostil. Os termos dessa rendição foram fielmente respeitados por ambos os lados. D'Aubigny entrou em Nápoles e Frederico retirou-se para Ischia. Assim, por um último golpe terrível, caiu, para nunca mais se levantar, aquele ramo da Casa de Aragão, que reinava havia 65 anos.
Frederico, que era seu chefe, pediu e obteve um salvo-conduto para entrar na França, onde Luís XII lhe concedeu o ducado de Anjou e uma renda de 30.000 ducados por ano, com a condição de que nunca deixasse o reino. E lá, de fato, ele morreu no dia 9 de setembro de 1504. Seu filho mais velho, Dom Fernando, duque da Calábria, retirou-se para a Espanha, onde teve permissão para se casar 2 vezes, mas, nas 2 ocasiões, com mulheres de reconhecida infertilidade, e lá morreu no ano de 1550. Afonso, o segundo filho, que havia seguido o pai para a França, morreu envenenado, segundo dizem, aos 22 anos de idade em Grenoble. Por último, César, o terceiro filho, morreu em Ferrara antes mesmo de completar 18 anos. A filha de Frederico, Carlota, casou-se na França com Nicolas, conde de Laval, governador e almirante da Bretanha. Desse casamento nasceu uma filha, Anne de Laval, que se casou com François de la Trémoille. Por meio dela, os direitos sobre o reino das 2 Sicílias foram transmitidos à Casa de Trémoille, que mais tarde os reivindicou. A conquista de Nápoles devolveu a liberdade ao Duque de Valentinois, que pôde deixar o exército francês depois de ter recebido novas garantias, por conta própria, da sua amizade com o rei Luís XII, e voltou ao cerco de Piombino, onde havia sido forçado a interromper. Entre mentes, Alexandre VI visitou as cenas das conquistas do filho e viajou por toda a Romanha, acompanhado por Lucrécia, que agora se sentia consolada pela morte do marido e nunca havia desfrutado tanto dos privilégios fornecidos por sua santidade quanto naquele momento. Quando voltou para Roma, Lucrécia passou a ocupar os mesmos aposentos que o pai. O resultado desse recrudescimento de afeto foi a promulgação de 2 bulas pontifícias, que transformaram as cidades de Nepi e Sermoneta em ducados. O primeiro ducado foi concedido a João Borgia, um dos bastardos do Papa, que não era filho de nenhuma de suas amantes, nem de Rosa Vanosa, nem de Giulia Farnese. O segundo foi concedido a Dom Rodrigo de Aragão, filho de Lucrécia e Afonso. As terras dos Colonna eram os apanágios desses 2 ducados. Alexandre VI, contudo, sonhava em aumentar ainda mais a sua fortuna, graças ao casamento de Lucrécia e Dom Afonso d'Este, filho do duque Hércules de Ferrara, cujos arranjos haviam sido feitos por Luís XII. Sua santidade estava desfrutando de uma maré de boa sorte, e soube no mesmo dia que Piombino havia se rendido ao duque de Valentinois e que o duque Hércules dera ao rei da França o seu consentimento ao casamento. Ambas as notícias eram ótimas para Alexandre VI, mas uma delas era de longe a mais importante. O anúncio do casamento de Lucrécia com o herdeiro presuntivo do Ducado de Ferrara foi recebido pelo Papa com uma alegria tão grande que parecia que haviam voltado aos humildes primórdios da Casa Borgia. O Duque de Valentinois foi convidado a retornar a Roma para participar da alegria da família e, no dia em que a notícia se tornou pública, o governador do Castelo de Santo Ângelo recebeu a ordem para, a partir do meio-dia até a meia-noite, disparar os canhões a cada 15 minutos. Às 2 horas, Lucrécia, vestida de noiva e acompanhada por seus 2 irmãos, o Duque de Valentinois e o Duque de Squillace, saiu do Vaticano, seguida por toda a nobreza de Roma, e foi para a Basílica de Santa Maria do Povo, onde o Duque de Gandia e o cardeal João Borgia haviam sido sepultados, para agradecer esse novo privilégio que Deus havia concedido à sua casa. À noite, acompanhada por aquela mesma procissão, ainda mais esplêndida sob a luz das tochas e demais fontes de luz, Lucrécia percorreu toda a cidade, saudada por gritos de "Viva o Papa Alexandre VI! Viva a Duquesa de Ferrara!", emitidos por arautos vestidos em trajes dourados.
No dia seguinte, foram anunciadas competições de corrida entre mulheres por toda a cidade, do Castelo de Santo Ângelo até a Praça de São Pedro, e a cada 3 dias haveria uma tourada ao estilo espanhol. Além disso, a partir do fim daquele mês de outubro até o primeiro dia da Quaresma, seriam permitidos bailes de máscaras nas ruas de Roma. Essas eram as festas ao ar livre, mas, dentro do Vaticano, aconteciam outras, das quais o povo não era informado, pois, de acordo com o relato de Bucar, que foi uma testemunha ocular, elas aconteciam da seguinte forma. No último domingo do mês de outubro, 50 cortesãs jantaram no Palácio Apostólico, nos aposentos do Duque de Valentinois, e, após o jantar, dançaram com os escudeiros e criados, primeiro trajando suas vestimentas habituais, depois nuas. Quando o jantar terminou, a mesa foi retirada. Os castiçais foram dispostos simetricamente no chão, onde uma grande quantidade de castanhas foi espalhada. As 50 mulheres, ainda nuas, as pegavam do chão com habilidade, engatinhando entre as tochas acesas. O Papa Alexandre VI, o Duque de Valentinois e sua irmã Lucrécia, que, sentados em uma galeria, assistiam a esse espetáculo, encorajavam com aplausos as mais ágeis e esforçadas, que foram premiadas com ligas bordadas, sapatos de veludo, chapéus dourados e rendas. Em seguida, tais atrações deram lugar a novas. Pedimos humildemente aos nossos leitores, e principalmente a nossas leitoras, que nos perdoem, pois, embora tenhamos encontrado palavras para descrever a primeira parte do espetáculo, procuramos em vão os termos para descrever a segunda. Portanto, vamos nos limitar a dizer que, assim como havia prêmios para habilidade e destreza, passaram a distribuir recompensas para a luxúria e a bestialidade.